noite. Senhoras e senhores, estamos agora entrando na Idade Média. Idade Média, vale lembrar, dividida em duas grandes fases. A Alta Idade Média, que tem início com a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. e vai até o século X. Essa é a Alta Idade Média. E a Baixa Idade Média, do século X até 1453, quando Constantinopla, a capital do Império Bizantino, é tomada pelos turcos otomanos. A partir de agora vamos analisar esta civilização, importante civilização, que se desenvolveu, que se estabeleceu no antigo Império Romano do Oriente. Estou me referindo ao Império Bizantino, que vai de 395 até 1453. No primeiro momento, é pertinente analisarmos as origens do Império Bizantino. Para isso, eu convido você a realizarmos uma viagem no tempo. Vamos lá para o período de expansão grega, segunda diáspora grega, colonização de áreas próximas ao Mar Negro pelos gregos. É nessa região, às margens do Mar Negro, que os gregos vão fundar uma colônia chamada Bizâncio. Daí o nome Bizantino. Mais tarde, mas bem mais tarde, em 330, quando a região fazia parte do Império Romano, o imperador Constantino resolve reurbanizar, reconstruir, modernizar essa antiga colônia grega chamada Bizâncio, dando origem a uma nova cidade chamada Constantinopla. E em 395 ocorre, logo após a morte do imperador Teodósio, a divisão do Império Romano. O Império é dividido em duas partes, Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Pela imagem, pelo mapa, você vai reparar, o antigo Império Romano do Ocidente vai sucumbir às invasões germânicas ou bárbaras, mas o antigo Império Romano do Oriente vai resistir por praticamente mais 1000 anos, agora com o nome de Império Bizantino. Antes de analisarmos as principais características políticas, a expansão do Império Bizantino, sua cultura e, finalmente, sua decadência, vamos analisar a economia do Império Bizantino. Bom, basicamente, no Império Bizantino nós vamos ter a agricultura, inclusive com a utilização de servos nesse tipo de trabalho. Nós temos também nas cidades o desenvolvimento de manufaturas, produção inclusive de tecidos. Agora, sem sombra de dúvidas, devemos destacar o papel que Constantinopla exerceu no comércio da região à época. Constantinopla vai ser uma região, uma cidade, melhor dizendo, onde teremos o término e a saída também de importantes rotas comerciais da Idade Média. Inclusive, era o ponto final de rotas comerciais que traziam produtos exóticos do Oriente, como, por exemplo, as tão cobiçadas especiarias. Em relação à estrutura social, temos basicamente a seguinte composição. A sociedade bizantina tem uma aristocracia, composta pelo imperador,
seus familiares, a nobreza. Temos também os donos das manufaturas, os manufatureiros, os grandes mercadores que viviam na cidade de Constantinopla e também os grandes proprietários rurais. Numa posição intermediária, vamos encontrar os trabalhadores urbanos, os que trabalhavam justamente nessas manufaturas. E, finalmente, nós temos numa camada inferior os servos, que trabalhavam na zona rural, e os escravos domésticos. No próximo episódio, convido você a uma análise das principais características da política bizantina, com ênfase no auge deste império com o governo de Justiniano. Ok? É isso aí.